Boa noite, galera. Canal Metanoia KO na área. Mano Zay, o que temos pra hoje? Mais um dia no Chimpanzil, como sempre. Falei, meu mano Chalas. Cara, o trabalho, ele é árduo, é um trabalho duro, mas uma hora a conta chega, e a conta parece que chegou para André Surati, né? Depois de todas as polêmicas, depois de essa vida exemplar aí, uma cidadã de bem, uma pessoa de família, parece que a conta chegou e parece que ela não está muito bem, foi internada com problemas psicológicos, ansiedade, depressão, né? Quem que poderia imaginar que isso ia acontecer, né? Dado o estilo de vida da Excelentíssima. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso, né? Pra quem não sabe, Andressa Urach é uma personalidade brasileira conhecida por sua trajetória polêmica e transformações públicas. Ela ganhou notoriedade como modelo, dançarina e participante do concurso Miss Bumbum. Também participou do reality show A Fazenda em 2013, onde ficou em segundo lugar. Durante parte da sua carreira foi associada a polêmicas, ao estilo de vida ligado à fama, sensualidade. E em 2014, aí, após quase morrer por complicações de aplicação de hidrogel nas pernas, passou por uma grande mudança de vida, tornando-se evangélica e se afastando do meio artístico, inclusive lançando um livro autobiográfico chamado Morri para Viver. Essa aí é a Andressa Urach, muito conhecida também, né? Principalmente, eu acho que a maioria dos brasileiros conhecem ela por essa performance sensual, né? Sexualizada, por ela também ser uma, como que fala? Profissional do prazer, né, manos aí? Não é assim que é conhecido? É a profissão mais antiga da Terra, né? Ela é uma profissional de luxo, né? Então ela surgiu essas semi-celebridades aí, subcelebridades, participando de programas de TV, fazendo aparições aquelas assistentes de palco, sabe? Ela já foi assistente de palco de alguns programas, tá ligado? Tipo, legendários. E é literalmente uma vitrine aquilo lá, né? Aquilo ali é uma coisa que eu não consigo entender, que eu acho bizarra, né? Não consigo achar normal. Tipo, você tem um programa de entretenimento, seja o que for, e os caras em pleno, sei lá, 7, 8 horas da noite, 9 horas da noite, horário de família, de criança tá assistindo, os caras põem um monte de mulher de biquíni na TV. Você, tipo assim, não é um pouco bizarro isso, cara? Essa cultura? Ah, hoje em dia tá até melhor, né? Porque anos passados, né? Era bem pior, né? Na época lá do Gugu, do Faustão, nos anos 2000, assim. Eu ainda lembro da minha, quando eu era mais novo, era a mulher praticamente seminua. Era aquela banheira do Gugu, né? Umas paradas assim. E, tipo assim, 5 horas da tarde, 6 horas, é o horário que criança vê TV. Hoje em dia tá até muito melhor, tá tampado, entendeu? Lembro do Pânico na TV, né, também, só que era mais tarde, já era bem de noite. Mas as paniquetes praticamente estavam seminus lá com biquíni. Então, assim, TV brasileira é sempre muito bem sexualizada, né? Sexualizando tudo que conseguia. Hoje em dia melhorou bastante até. Exatamente. E através disso, sempre fazendo, o brasileiro é especialista nisso, em fazer pessoas idiotas famosas. Então é uma pessoa que, cara, Salve Luva de Pedreiro. Salve Luva de Pedreiro, entre outros, Caneta Azul. Cara, é uma pessoa que não tem talento, tem um QI às vezes menor do que um primata. Se for pedir para fazer um teste de QI, se for pedir para fazer o Enem, também não vai passar, entendeu? E é uma pessoa que ficou famosa simplesmente porque sei lá, porque por causa de um atributo físico, entendeu? Porque a TV tem essa cultura, acabou lançando ela e ela ganhou muita notoriedade. E depois, tipo assim, com todas as oportunidades, cara, uma pessoa que tem a visibilidade que ela ganhou poderia fazer muita coisa. Poderia seguir para o ramo da arte, poderia tentar ser artista, fazer um curso, poderia ser blogueira, maquiadora, modelo, poderia abrir, pegar o dinheiro que ela com certeza deve ter ganhado um monte de dinheiro de publicidade e aberto o que for, entendeu? Botar o resto em investimento, mas não. Ela decidiu ir para a carreira de profissional do sexo, de luxo, né? Então, virou uma puta cara, vamos dizer assim, uma puta gourmet. E cara, isso tem consequências, né? Ela ficou um bom tempo, quando meio que estagnou a carreira dela como mulher de luxo, assim, acompanhante de luxo, ela foi para a carreira gospel, tentou fazer música, fez livro, e sempre conseguia bastante polêmica, e quando ela sugou tudo que podia do gospel, e é engraçado também, eu queria me atentar um pouco a isso, né, Charles? O que você acha desse lance do gospel, cara? Porque eu sinto que em outros tempos passados, isso não teria ocorrido.
Então eu sinto que hoje o universo gospel, ele tá muito aberto ao secular, ao mundo, tipo assim, ele abraça muito fácil uma pessoa que ontem, às vezes, tava numa vida totalmente deplorável e hoje ela já vira uma referência, como ela foi na época. Na época ela foi muito referência e ela começou a dar palestra, ela começou tipo, as pessoas começaram a convidar elas para dar testemunho e, cara, é uma coisa que numa igreja normal de pessoas reais, né, onde se tem um pouco de bom senso, a gente sempre põe um pé um pouco atrás, tipo, nossa, mas é uma mudança muito brusca, será que realmente houve uma transformação? Será que realmente foi algo genuíno? Até porque ela passou um caso de quase morte, então tem outras coisas que estão, às vezes, influenciando ela, que estão fazendo ela tomar essa decisão, pressionando ela. O que você acha disso, cara? Você não acha que o mundo gospel hoje está muito banalizado, as pessoas estão abraçando muito fácil qualquer um que chega e fala, eu sou gospel, já vira uma referência, já vira um ícone? Eu concordo, sim, que tão abraçando qualquer um. Inclusive, ela foi para uma igreja até muito sugestiva, né? Uma igreja assim que a gente não consegue, a maioria, eu pelo menos não vejo com muitos bons olhos. Se não me engano, ela foi para Universal, né? Lá do Edir Macedo, é a Universal do Edir Macedo? Eu acho que foi. Enfim, ela foi pra Universal e eu lembro até que ela tava dando uma entrevista no Danilo Gentili de noite e ela falando assim, eu tava lá na igreja e de repente eles estavam pedindo pra eu dar todas as minhas coisas pra igreja, dar meu carro, dar dinheiro, entendeu? E aí ela falou, aí eu percebi que tava muito estranho esse negócio aí de dar dinheiro pra igreja, aí eu peguei e saiu, né, fecha aspas aí, ela falou bem assim na entrevista. Realmente... Não teve um negócio que ela deu muito dinheiro pra igreja e depois ficou pobre e teve que voltar pra prostituição? Não teve um negócio desse também? Não teve? Cara, não sei se foi exatamente isso, mas eu lembro dela ter falado que ela deu muito dinheiro pra igreja. Então, eu tenho quase certeza que quando ela saiu da igreja, e eu acho que ela saiu mais de uma vez, né? Não teve um negócio que ela saiu, voltou e saiu de novo? Eu acho que teve um lance desse, teve algumas idas e vindas dela, né? Teve uma vez que ela também, quando tava na igreja, ela tentou casar de verdade com o cara. Mas, assim, enfim, é engraçado como o gospel ele acaba virando um trampolim pro secular. Então, todo mundo que às vezes está meio sem hype no mundo secular, vai no gospel, ganha um hype, trampolim e daí volta pro secular. E foi o que ela fez, né? Voltou com tudo, agora dessa última vez, separou do marido. E aí, qual que foi a primeira coisa que ela fez durante a pandemia, né? Depois que ela separou do marido, saiu da igreja, começou a gravar. Mas quem que estava gravando os vídeos dela, né? Gravar vídeos adultos, né? De sexualidade e tal. E quem que era o cameraman dela? Quem? O próprio filho, que maravilha, né? Bem-vindo ao chimpanzio, né? Mais um dia. Chernobyl, né? Não tem o que dizer, né, cara? Cara, os tempos estão mudando. Isso aí, cara, é pedir pro meteoro vir logo, entendeu? Pra vir logo o novo Big Bang aí, o novo meteoro dos dinossauros, entendeu? Pra volta de Jesus acontecer logo, porque, cara, próprio filho gravar a mãe numa situação dessa é uma coisa, assim, realmente... Cara, eu não consigo nem, tipo assim, falar mal, porque claramente pra mim esse é um caso de doença mental, entendeu? Eu acho que ambos aí, as consequências elas estão sendo colhidas agora, né? Então, o que você acha? Você acha que isso não tem uma influência na mente tanto do filho quanto da mãe, cara? Se isso não trabalha, mesmo que inconscientemente, depois vem as consequências, cara? Porque pra mim isso é uma coisa extremamente pesada, né? É extremamente pesado, é um núcleo familiar invertido, né? A gente sabe o quanto a gente usa nossos pais como referência, nossa mãe, nosso pai, nossos familiares que estão ao redor. E quando a gente tem isso corrompido, isso invertido, a gente sempre tem problemas psicológicos, né? E problemas até sociais, que advindos dos problemas psicológicos. E notavelmente dá para perceber, não é coisa de falso moralismo ou querendo pagar de moralista, mas a vida inteira, durante anos e anos, a gente sabe que a família, o núcleo familiar, ele faz muita diferença na criação do jovem, da criança. E no momento que a gente vê isso invertido, é algo estranho. Não é algo assim, bem-vindo ao novo século, é coisa nova, a gente tem que enxergar isso com bons olhos, é falso moralismo. Não é isso, realmente é um problema. Eu acredito que quem pense que isso é algo normal, procure um psicólogo rapidamente, porque não é algo normal. Eu acredito que, futuramente
esse jovem, e até ela mesma, não tão futuramente, ela já tá colhendo problemas disso, mas o jovem, assim, o próprio filho, querendo ou não, acho muito difícil esse cara dormir à noite, entendeu? Deitar na cama e pensar que o que ele fez é algo normal, entendeu? Então eu acho extremamente problemático isso. E sobre aquele assunto da igreja também, a gente sabe que ela tem uma vida muito sofrida. A pessoa que entra para esse ramo da prostituição, ela já tá desesperada. Ela não faz isso por querer, porque acha legal. Ela tá, às vezes está endividada, precisando de muito dinheiro. Então ela entrou para esse ramo para suprir as necessidades financeiras e outras necessidades que ela tinha também. E aí ela vai procurar uma igreja, em vez da igreja encaminhar ela para o lado certo, né, de Jesus, para renovar a vida dela, pregar o verdadeiro evangelho para ela, a igreja faz totalmente o contrário, usa ela como marketing, como exposição, glamorização, como propaganda da própria igreja, entendeu? Então deu tudo errado, fez tudo errado. Em vez ela não, talvez ela tenha sido até vítima dessa igreja, entendeu? Então é um problema muito sério tudo isso, é um aglomerado de problemas, né, não, Zay? Exatamente, você foi no ponto, né? A gente nunca sabe o que passa na cabeça de uma pessoa para chegar nesse tipo de situação. É óbvio que tem pessoas que passam por coisas muito ruins para virarem acompanhantes, irem para prostituição. Outras não, outras realmente escolheram, mas por conta da prostituição acabaram entrando num espiral de desgraça, né? Porque, assim, é realmente algo que tem danos psicológicos muito grandes na autoestima da pessoa, no emocional da pessoa, no psicológico. Essa questão, quando ela vai para a igreja, né, que realmente era algo que era para curar ela, para confortar ela, acaba que sendo tipo mais uma coisa que suga os recursos dela, pelo menos de acordo com o que ela falou, né, que ela tipo deu muito dinheiro para a igreja e é aquele discurso moderno do neopentecostalismo, a teoria da prosperidade, né, que quanto mais você der, maior a sua fé. Então a sua fé ela é proporcional ao dinheiro que você dá para a igreja, né, para o pastor, para o bispo. E, então, é uma coisa realmente vergonhosa que vai totalmente, quem conhece de Bíblia sabe que vai de total encontro com a teologia de Cristo, que é uma teologia de humildade, de uma teologia franciscana, né? E, cara, essa questão do filho dela e ela, o filho dela gravar ela em cenas de conteúdo adulto, cara, isso é uma coisa que, assim, isso vai contra a própria natureza humana, contra a própria psique humana. Como você bem disse, é uma questão que já está ali há milênios estabelecidos a relação da família. Então, existem alguns gatilhos psicológicos estruturados na nossa mente que dizem, que fazem com que a gente não sinta atração por uma irmã. Quanto mais próximo for o elo sanguíneo, menos a gente enxerga a pessoa com segundas intenções. Isso tudo por uma questão genética, né, de que as famílias que cruzavam entre si mesmo acabavam tendo defeitos genéticos. Então foi meio que uma seleção natural que instigou isso no ser humano a ter nojo, né, de estar envolvido com seus parentes próximos nesse tipo de relação. Então é uma coisa que vai contra a própria natureza, o próprio inconsciente ele grita nisso, e isso não é uma coisa cultural, isso não é uma coisa tipo que foi estabelecida pelo patriarcado, pelo capitalismo, que você consegue estalar o dedo e falar, não, isso aí era tudo uma construção, uma história de mentirinha, e é só eu fingir que não existe e não vai existir. Não, isso é uma coisa, cara, que tá no teu DNA, na tua mente, a forma como a tua mente foi estruturada ao longo de milênios, e não adianta agora você querer mudar isso e, como você disse, né, querer encostar a cabeça e dormir tranquilo à noite, né. A gente vê, Charles, que esse problema, ele tem aconteceu com a André Surati, agora ela tá internada, né, eu acho que ela chegou num burnout, né, depois de ter ido, saído, voltado, saído de novo, separado do marido, essa polêmica do filho, que inclusive teve podcasts que chamaram eles por causa dessa polêmica. Isso também é uma coisa, né, cara? Tipo, as pessoas adoram surfar em cima do hype, como urubus vão na carniça, e, cara, assim, se eu tivesse um podcast, eu sinceramente, com todo respeito, eu não chamaria a Andressa Urati, o filho dela, para falar sobre isso. Tipo assim, eu recomendaria eles e não psicólogo. Você teria coragem de chamar eles para ir no teu podcast falar sobre isso? Tipo, imagina que tipo de pergunta você faz numa situação dessa, cara. Não chamaria, não. Isso é muito constrangedor mesmo. Vila, ela vacilou aí. Realmente, recomendaria ir no psicólogo, cara. Não saberia nem o que perguntar. Sim. Promover uma coisa dessa, eu acho até antiético.
Sim, me parece até que são pessoas que estão fragilizadas mentalmente, emocionalmente ali, que precisam de ajuda e não serem mais sugadas, hype, mais notícias sobre, mais polêmica, entendeu? São pessoas que eu acho que não teriam nem condições de dar uma entrevista, cara. Porque poderiam falar alguma besteira, porque uma pessoa que está fazendo isso da sua vida, claramente não é uma pessoa que está em sã condição. Mas é uma situação que vem. Eu acho que é importante trazer esse tipo de tópico, porque acho que vem virando um problema de saúde pública generalizado. Hoje, cada vez mais, é vendido, é feito um marketing muito forte para as meninas novas, principalmente as mulheres, né, novas, as meninas que estão estudando, de que a vida é muito mais fácil, você pode conseguir um atalho muito mais fácil se você abrir uma conta em sites adultos, né, tipo a Privacy, OnlyFans, enfim. E que você pode, isso é muito melhor do que você ter um emprego normal, estudar, trabalhar, constituir família, e muitas dessas caem nesse conto e depois vem as consequências, né? Então, você tem visto isso também, tipo, cada dia mais cedo as meninas querendo se entregar a esse tipo de mundo, e eu tenho visto muito também as consequências disso. O que você acha? Você acha que tá apelativo demais e os jovens estão achando que, tipo, é muito fácil, é só ir lá, você vai fazer uns vídeos e que não tem consequência nenhuma, que não tem sacrifício, quando na verdade, para mim, isso aí é literalmente fazer um pacto com o diabo, né? Assinar um atestado enfim, um atestado de morte próprio, né? Porque é uma coisa que corrói a sua alma por dentro. Bom, eu acho que realmente tem um assédio muito grande e principalmente quando é novo, assim, né? A gente não tem uma cabeça tão fechada sobre esses assuntos e é bombardeado de informação e geralmente essas propostas, elas vêm recheadas com muito dinheiro, né? E quando você é novo assim, recebe uma proposta de muito dinheiro, você é tipo assim, nossa, eu preciso muito disso, né? É a mesma coisa com o tráfico de drogas também, né? Garotos muito novos assim, recebendo propostas, prestígio, notoriedade, entendeu? Então, as propostas são muito sedutoras e você é novo, não tá com a cabeça lá formada, né? E aí acontece o que acontece com essas garotas aí, né? E a Andressa também é um exemplo disso. Então, eu acho que isso só vem piorando com o passar dos anos. É muito difícil conscientizar as pessoas disso, principalmente pessoas do interior também. Muitos desses garotos vêm do interior, que, querendo ou não, elas não sabem tanto sobre essas coisas da cidade, não têm uma mente tão fechada para certos tipos de coisas. Então é muito mais fácil enganar essas pessoas, querendo ou não, né? Então, depois que engana, as consequências vêm, né? Querendo ou não, elas vêm até muito fortes. E para mim, quem faz essa ponte, né, esses negócios, para mim é o próprio diabo, né? Querendo ou não, é um contrato com o diabo, como você disse. Mas realmente é triste, cara, essa realidade. É triste. Você pode falar Sim. que, tipo, foi a pessoa que escolheu, foi a livre vontade da pessoa, mas às vezes a pessoa não tem. É inocente, entendeu? É inocente, tá precisando muito do dinheiro pra alguma coisa, entendeu? Sim, cara, cara, você disse muito bem, né? É literalmente um acordo que num primeiro momento parece muito sedutor, assim como se oferece para um garoto entrar no mundo do crime, no crime de tráfico de drogas. Porém, é um valor que no princípio parece alto, só que depois ele se esgota. Por quê? Porque da mesma forma que você nunca viu um traficante idoso se aposentar com saúde, né, morrer de velhice, né, pelo contrário, se o cara passa de 20 já é muito, você nunca vai ver também uma atriz que começou nova no OnlyFans, que começou, sei lá, com 18, 19 anos, e que o corpo dela foi mudando, ela foi amadurecendo, foi envelhecendo. Cara, os caras simplesmente pegam, como se fosse um objeto descartável, cara, essa aqui tá ficando velha, eu vou pra próxima, e sempre reciclando, só que daí a pessoa fica marcada para sempre, né? Então, ela ganhou um dinheiro fácil, ganhou um dinheiro até generoso por um curto espaço de tempo, só que depois que aparece a nova sensação, a nova estrela, a nova artista do momento que tá hypada, e isso aí literalmente é igual. Cara, é igual água, todo dia tá surgindo uma nova, entendeu? Pra pessoa se manter no topo, em evidência, ela tem que se desdobrar muito. Ela não é só a questão de gravar os vídeos, realmente tem que ser uma artista, tem que tá em evidência, tem que estar indo em programas, na TV, tem que estar fazendo seu marketing, né? Então, se você não. E são poucas que conseguem, tipo, que vão ter esse espaço para se destacar, porque o mercado ele é limitado, né? As pessoas vão fazer escolhas, vão ter os seus preferidos.
E aí as meninas que entraram nesse negócio em algum momento vão ter que deixar esse negócio, vão ter que voltar à vida real, ao mundo real, cara, elas ficam marcadas para sempre. Elas ficam marcadas no mercado de trabalho, né, que não vai querer aceitar elas em lugar nenhum. Elas ficam marcadas para constituir família, que não vai ter homem que vai querer assumir elas. Elas ficam marcadas emocionalmente, psicologicamente, né, porque elas mesmas, às vezes, pode ser até que alguém aceite elas, não conheça da história delas, só que elas mesmas não se aceitam. A gente, cada vez mais, a gente vê relatos delas falando que se sentem sujas, que não conseguem, quando vão dormir, não conseguem parar de pensar em todas as coisas horríveis que fizeram, entende? Então é uma coisa que tem uma repercussão eterna, né? E tem muitas pessoas de empregos normais caindo nesse engodo, né? Achando que isso é um dinheiro fácil, que vai durar para sempre, e que estão entrando num buraco sem volta. Então, se tu puder botar aquela notícia que eu separei, que não é uma notícia, né? É o buscador do Google sobre pessoas que perderam o emprego, né? Em relação por conta de conta no OnlyFans. E aí a gente pode ver um pouco as manchetes. Vamos ler um pouquinho as manchetes? Consegue ler pra Bora. gente, meu mano, Sal? Comissária de voo pergunta se pode perder o emprego caso comece a fazer conteúdos para OnlyFans. Juiz de Nova York é demitido após ter conta do OnlyFans descoberta. Aí, então, comissária ganha bem, mano. Comissária ganha, pô, comissária de voo tem um padrão de vida elevado, ganha bem, e tipo assim, certamente deve ter alguma que já tá fazendo, e já tem outras que já estão perguntando, já estão se questionando, tipo assim, eu vou perder meu emprego, né? Eu tenho certeza que se a resposta fosse você não vai perder seu emprego, ela faria, entendeu? Então aí, ó, juiz de Nova York demitido, esse aí é homem, inclusive, esse é um caso raro, esse é um juiz homem, porque também tem homem que entra nesse mundo, e perdeu o emprego de juiz, que também é uma coisa que é bem remunerada, cara. Pra tu ver que é uma coisa que é tão sedutora, que tá tentando até as profissões que ganham bem. Virou como se fosse um fetiche isso, né? Sim, acho que tem toda uma questão também de status, né? Desemprego causado pela pandemia leva mulheres ao trabalho sexual em plataformas digitais. Isso é outra coisa, né? Tipo, foram, às vezes, por um momento de necessidade, como você falou, a pessoa se vê, entre aspas, sem opções, porque a gente sabe que, pô, no fundo sempre tem opção, né? Tipo, se fosse nossa avó, nossa bisavó, ia ter outra opção, ia costurar, ia fazer pão pra fora, ia fazer alguma coisa, sabe? Que mantesse a dignidade. E, tipo assim, depois que elas entram, cara, aí a pandemia acabou, meio que. O que a pessoa vai fazer depois disso, né? Da segue. É. E aí tá tendo muitos casos aqui jurídicos mesmo, né? Demissão por ter conta em plataforma adulta é legal? Aí se pergunta, né? Especialistas explicam, ou seja, tem muita gente procurando sobre isso. Sim. Baixa mais, tem vários casos aí de professores, ó. Tipo, eu não sei porquê, mas tem uma febre de professores, acho que é um fetiche, né? O professor perde emprego por ter perfil no OnlyFans, professora, né? Professora de física perde emprego também, que tava usando para pagar o tratamento do filho. Olha que coisa, cara. Eu não sei o que o filho dela tinha, né? Mas, tipo assim, curou uma coisa e teve um outro problema, porque você imagina que ela perdeu o emprego, então, tipo, o tratamento do filho foi prejudicado e, tipo, imagina os danos psicológicos, né, que o filho vai ter sabendo que, tipo, a mãe faz esse tipo de coisa. Aí, baixa mais, baixa mais. Tem mais aí, ó. Abusado. Isso aí, né, tipo, acaba que as mulheres ficam escravas disso aí, igual a gente já falou. Porque obriga elas a fazer certas coisas, né? Sim, e também porque ela fica refém só desse trabalho, porque se ela procurar outro, ela já não consegue. Gente tendo visto cancelado por causa de conta, professora de novo. Vai na página 2 que na página 2 também tinha mais, ó. Mais negócio de professora. Tipo, Professora aí, ó, de novo. professora. Cara, Professor. de novo, tem umas professoras no TikTok, assim, que fazem umas dancinhas, uns vídeos, assim, isso insinuando, né? E é uma coisa que tem muita procura, né, cara? E é uma coisa que vai te tocar um encontro com a profissão, né, cara? Como é que, tipo, como é que você vai confiar, né, os seus filhos, crianças, que há uma pessoa que faz esse tipo de coisa, entendeu? Tipo, não dá pra confiar, né? Outra professora aqui. Sim. Vai na notícia que eu separei do menino que foi suspenso da escola. Tipo, o próprio menino teve que ser suspenso. E, tipo, nesse caso, a gente começa a imaginar, né? Por que o menino é punido se foi a mãe que fez a conta? Primeiro a mãe fez a conta, né? E começou, quando descobriram, ela foi banida de ir nos eventos da escola. E aí depois o menino, ele também foi suspenso. Porque eu acho que a escola começa a fazer isso para proteger a criança, entendeu? Porque a criança vai, arruma briga, os colegas provocam a criança.
a criança, tipo, começa a ser prejudicada, começa, tipo, ficar com ódio, ficar agressiva, reativa, começa a ficar com vergonha, se isolar, entendeu? Então, chega um momento que não é nem mais viável a criança ir pra escola. E aí tem um outro caso bem parecido com esse, só que escalou, vai na segunda notícia, que é um relato no Reddit, que ali tem o link da notícia, né? Que o menino começou a ter tendências suicidas, cara. Por causa que os colegas descobriram o OnlyFans da sua mãe, começaram a provocar ele. E aí ele começou a ter tendências suicidas, cara. Você já imaginou? Se, tipo... Isso é uma coisa, cara, que eu acho que muito em breve vai começar a sair notícias nesse sentido, tá ligado? Vai. De maridos, ou pais, ou filhos que se mataram por causa que viram o OnlyFans da filha, da esposa. Cara, é uma coisa assim... Tem uma que eu tinha visto também que o pai, ele acabou caindo no OnlyFans da própria filha e teve que ir para terapia, tá ligado? Começar a fazer terapia. Então era uma coisa que às vezes o próprio cara consumia e ele nunca parou pra pensar se aquilo era benéfico, maléfico, o que que era aquilo. E daí quando ele caiu no OnlyFans da filha, aí tipo assim, ele tipo deu o plot twist, sabe? Tipo, o estalo na mente Nossa, dele. Cara, o que que é isso, cara? O que que eu tô fazendo você da minha queria vida? filha a vida inteira, né? Pra depois você abrir seu OnlyFans lá e ver ela peladona lá. Porque daí a pessoa sente na pele, tipo assim, cara, era com a filha dos outros, ele não tava nem aí, mas daí quando é a filha dele, ele percebe assim, cara, todas essas meninas têm pai. Tipo assim, o que é isso que tá acontecendo, né? Todas essas meninas têm pai. Tipo, todos eles também. Como é que eles estão a respeito disso? Entendeu? Então o cara meio que criou um pouco de empatia ali quando foi na pele dele, tá ligado? O que tu Cara, que faria? Você já bizarro. se colocou nessa situação? Se tu vai ter uma filha e daí ela começa a ir pro OnlyFans, cara? Cara, Não dá eu nem realmente pra cogitar isso, né? dá nem pra cogitar. A palavra certa é essa, dá nem pra cogitar. Inadmissível. Sim, cara. E é aquilo que você falou, tipo, eu sinto que as meninas do interior são as que mais prejudicam, porque cidade pequena, tipo assim, se uma pessoa descobre, tipo assim, se você tá numa cidade grande e você faz, é possível que você viva a sua vida e ninguém nunca te reconheça. Mas numa cidade pequena, cara, se uma pessoa que não gosta de você descobrir a tua conta, tipo assim, a tua vida acabou ali, entendeu? Você não vai conseguir. Provavelmente você vai ter que se mudar. Seus pais vão ter que se mudar se eles tiverem condição pra isso, né? Porque você não vai conseguir mais emprego, não vai conseguir mais namorado, na escola vai ficar insuportável você ir, entendeu? É uma coisa que destrói a vida da pessoa, cara. E aí, a gente volta, né, pra notícia do dia, né, o tema do dia, que é essas meninas, tipo, elas estão começando a ser internadas, tipo, várias delas, a gente vê relatos delas falando que vivem à base de tarja preta, à base de remédios de receita controlada, entende? Para conseguir dormir, para conseguir, tipo, acordar, remédio para tudo, né? E isso literalmente um caso de saúde pública e a gente não tá vendo, tipo, nenhum tipo de legislação ou debate político em relação a isso, né? Porque, para mim, isso é tão grave quanto, por exemplo, a questão das bets, que também tem um impacto na saúde pública, né, cara? Cara, é muito. Realmente, tá no mesmo nível ali de problema de saúde pública, de saúde mental, né? Tem todo um debate ao redor disso. E isso é um tema muito sensível também para se discutir na sociedade, né? Você não vê todo mundo discutindo isso, entendeu? É um tema sensível, é um tema que nem todo mundo se sente à vontade sobre discutir, entendeu? Até porque a gente tem muitas famílias conservadoras, a gente tem pessoas que de repente até já fizeram algo parecido e não gostam de tocar no assunto. Tem todo um Sim. problema aí por trás disso, é muito sensível para se debater na sociedade. O que tem que ser É, combatido é esse assédio contra essas garotas novas, homens também novos, entendeu? sim, sim. Desmistificar, né? Tipo, as consequências. Cara, eu gostaria que da mesma forma que tem uma foto na caixa de cigarro mostrando quais que são as consequências do cigarro, por lei fosse obrigado a botar uma foto na página inicial do OnlyFans, uma página só destinada a dizer quais que são as consequências disso, tanto para quem assiste, para quem consome esse tipo de conteúdo, quanto para quem se expõe desse tipo de plataforma. Qual que é o tipo de consequência que você pode nunca mais conseguir um emprego na sua vida, que você pode nunca mais se relacionar? Quais que são os depoimentos? Porque, cara, eu tenho absoluta certeza, porque esse é um tema que me interessa, porque é um tema de saúde pública, é um tema que atinge pessoas novas, né? Então, eu que pretendo um dia ser professor, tipo, infelizmente vou ter que começar a lidar com isso em sala de aula, porque jovens já estão debatendo sobre isso, mas às vezes a pessoa é de 18 anos e já está vendendo foto de forma informal para os colegas, né? Porque as plataformas teoricamente não aceitam menor de 18. Mas eu acho que eu tenho certeza, se você pegar
e fizer um estudo entre essas meninas e pegar, tipo assim, quantas que realmente conseguem ganhar muito dinheiro ao ponto de, entre aspas, contornar superficialmente, porque a gente sabe que ninguém consegue contornar realmente os problemas gerados por essa profissão. Então, tipo, a Andressa Urach, por exemplo, é uma das mais famosas, das mais bem-sucedidas, e, cara, nem ela tancou, ela teve que ser internada. Então, você imagina a Mariazinha 123, que é uma menina random, que não ganha muito dinheiro, que ganha, tipo, o mínimo ali pra se sustentar, e olhe lá, porque às vezes ela nem vive disso, tipo, ela trabalha um emprego normal e faz complementa a renda com isso. Você imagina como que essa pessoa vai contornar os problemas que são ocasionados por conta desse estilo de vida, desse tipo de, de situação que a pessoa se sujeita, sabe? Então eu tenho certeza que Oi. Cara, eu até me surgiu uma dúvida agora, porque se a gente pegar, né, ao longo da história aqui do nosso país, há muitas atrizes famosas de novela, de BBB, de vários outros programas, elas sempre foram convidadas para posar em revistas masculinas, né, tipo a Playboy. A gente tem Sim. muitos famosos que foram posar lá. E querendo ou não, é bem parecido com o OnlyFans, né? E de repente, eu não sei se antigamente já tinha esse problema que a gente está discutindo hoje em relação a posar em revistas. Eu já vi que, se eu não me engano, a Karina Bach, que hoje ela se converteu, né, se considera cristã, ela fala que se arrepende de ter posado na Playboy, na revista. Mas eu acredito que esse problema, né, já existia. E com o OnlyFans, que não é apenas tirar foto, mas é realizar desejo das pessoas que assinam lá o OnlyFans, né? Eu acredito que com o OnlyFans isso se tornou ainda mais um escárnio, sabe? Uma perversão, entendeu? Porque antigamente era só tirar foto e aparecer na revista e fazer os ensaios lá, né? E hoje em dia não, é o OnlyFans tem as fotos, você ainda tem que satisfazer os seguidores lá, né? Fazer o que eles pedem pra você fazer. Sim, cara. E a exposição é muito maior, tipo, nessas revistas, tipo assim, era um nu artístico, né? Tipo, a pessoa até poderia levar pra esse lado, dizer, não, é arte e tal, é apenas uma exposição, mas, tipo, no OnlyFans, cara, a simulação do ato sexual, então é algo que expõe muito a pessoa, põe numa situação extremamente degradante e íntima ali, expondo pra todo mundo. E, cara, eu acho que deveria haver uma legislação nesse sentido para obrigar as páginas a fazerem constantes tratamentos, tipo consultas com as suas usuárias para ver o que está acontecendo com o emocional delas. Tipo assim, tipo, fazer um estudo mesmo para ver quantas delas hoje estão usando tarja preta, quantas delas estão tendo que fazer terapia, quantas delas se arrependem, tipo, 5, 10 anos depois, qual que é a taxa de arrependimento dessas meninas, entendeu? E, tipo, botar isso na página inicial, da mesma forma que uma caixa de cigarro tem ali as consequências, eu acho que deveria ter nesse tipo de plataforma, esse tipo de conscientização, entendeu? Para Eu que, tipo, a acho pessoa muito bem. entre realmente sabendo o que ela vai encarar, né? Eu acho muito bem colocado essa sua análise aí sobre o cigarro, né? O cigarro causa câncer, né? E a participação de garotas em OnlyFans causam problemas psicológicos, problemas mentais futuramente, posteriormente. Deveria mesmo ter esse aviso aí. E de se alguém aí da nossa audiência tal, for menina, cara, tiver em dúvida se entra ou não, cara, pega como exemplo a Andressa, que é literalmente, sei lá, uma das top um, eu não vou dizer top um, mas sei lá, porque eu também não sou sommelier, não sei ranquear, né? Mas eu sei que, cara, com certeza é uma das 5 mais famosas que aparece na minha timeline, né? E se ela, com todo esse dinheiro, com todo esse poder, porque ela, cara, ela tá podre de rica, tipo assim, tem gente que fala que a riqueza traz felicidade, cara, e acaba contornando esses problemas, ela com todo esse dinheiro poderia tá tomando remédio para contornar isso e tal, teve que literalmente cancelar todos os compromissos profissionais e ser internada, sabe? Ser internada para rever o estilo de vida, para realmente não fazer algo contra a própria vida. Tipo, eu não acho que você, que às vezes trabalha no contraturno ou que tá pensando em entrar nesse mundo, que não vai ter esse mesmo tipo de consequência, entendeu? Se teve para as pessoas mais famosas, que mais ganharam dinheiro com isso, estão tendo consequências gravíssimas, imagina para pessoa que às vezes não tem estrutura para lidar com uma crise dessa, entendeu? A pessoa só, infelizmente, vai fazer uma coisa contra a sua vida, sabe? E eu acho que muito em breve a gente vai ter de caso de surto e tal, e aí sim, tardiamente vão começar a fazer algum debate político em relação a isso, a campanhas de conscientização, de obrigar as próprias plataformas a conscientizarem melhor seus usuários, sabe?
Cara, eu também acho que futuramente vai ter problemas relacionados a isso, mais problemas, e vão ser mais elucidados, né? Vai trazer mais à tona esses problemas aí, né? E qualquer pessoa que tenha problema, assim, saúde mental, tem aquele negócio lá, né, não, Zay, do Centro de Valorização com a Vida. Quem estiver Sim. vendo esse vídeo aí e estiver passando por uma situação ruim, eu recomendo procurar lá, né? Bem Sim. interessante. Mas então é isso, galera. Hoje é um tema um pouco mais sério aí, mais pesado, mas eu acho que é um tema bem relevante e, querendo ou não, cara, eu acho que é um dos temas que mais vai ser discutido nos próximos anos, entendeu? Toda essa questão da exposição e as consequências que isso gera, tanto em quem compra quanto em quem pratica, né? E, enfim, mais um dia no Bochil, né? Mais um dia no Chimpanzil e sigamos, sobrevivamos, né? Valeu, galera. Então, muito obrigado aí pela audiência, por ter acompanhado até aqui. Se inscreve no nosso canal, curte, comenta lá sobre o que você achou do vídeo, olha os nossos outros vídeos também. E mais uma vez avisando, já que o tema hoje foi em relação também sobre saúde mental, vou deixar aqui o telefone, né? 188, o centro que cuida sobre a valorização da saúde mental. Quem tiver algum problema relacionado a isso, é só ligar para lá. Mas é isso, mano, Zay. Obrigado aí pela conversa, muito interessante, muito gratificante conversar com você e aprender bastante, né? Você aprende comigo, eu aprendo com você, e é isso. Valeu aí. É isso. Valeu, tchau, tamo junto. Tamo junto.